Bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, tá bom? Você está com o seu livro aí na mão, abra na página 72. Você está percebendo? Nós chegamos no último assunto da nossa unidade, tá bom? Hoje nós vamos ver, olha o tema, um jeito de se virar no ambiente. Essa aula será dividida em 2 blocos. Hoje nós veremos sobre as relações harmônicas e desarmônicas. Pegue seu caderno, pegue a sua caneta. Se você achar que deve anotar alguma coisa, eu sugiro que você anote, que vai facilitar na sua aprendizagem, ok? Muito bem, queridos, todos os seres vivos dependem de outro para sobreviver de alguma forma. Eu e você mesma, nós conseguiríamos sobrevivermos sem o auxílio de outro ser vivo? Eu preciso de outros a todo tempo. Se eu ficar doente, eu preciso do médico para me atender. Se eu estou com fome, preciso comprar algum alimento, eu preciso de algum estabelecimento comercial, um mercado, uma venda que me forneça esse alimento. Em todo o tempo a gente está precisando. Assim também acontece com todos os seres vivos. Só que nem sempre essa relação é harmônica. Chamamos de relação harmônica aquela relação em que a associação entre os seres envolvidos, ele leva benefício. Leva benefício para ambos os seres, ou pelo menos nenhum é prejudicado. Isso é uma relação harmônica. Relação desarmônica é quando pelo menos uma dessas espécies que está vivendo, que está se correlacionando, pelo menos uma dessa espécie leva desvantagem. Isso é uma relação desarmônica. Deixa eu fazer uma perguntinha aí para você. Se você tem irmão, como é a sua relação com o seu irmão ou com seus irmãos? Tem sido harmônica ou desarmônica? Será? Eu espero que tenha sido harmônica, tá bom? Muito bem. A primeira relação harmônica que a gente vai ver se chama comensalismo. O que é o comensalismo? Quando uma das espécies está sendo beneficiada, a outra espécie permanece indiferente. Também aí, não está fazendo diferença nenhuma para ela. Um exemplo de uma relação comensalismo, entre tantas outras que existem, é o peixe-piloto. Ele procura nadar ao lado do tubarão, enquanto o tubarão está fazendo seu percurso, às vezes não se dá nem conta da existência dele, e quando o tubarão está se alimentando, né, algumas partículas daquele alimento, alguns restos daquele alimento vai caindo na água, e esse peixe-piloto ele vai aproveitando para se alimentar. Olha que esperto! E essa relação se denomina uma relação harmônica, porque ninguém está sendo prejudicado, chamada comensalismo. A segunda relação harmônica que nós vamos estudar se chama inquilinismo, porque nem sempre essa relação se dá por conta da alimentação. Às vezes se dá por conta de casa e de proteção. E aí você está vendo o exemplo de uma relação de inquilinismo, né? Em que uma espécie está se abrigando em uma outra espécie, em outro ser vivo. Para você não esquecer o que é inquilinismo, por exemplo, quem mora de aluguel, a pessoa que mora de aluguel, que paga o aluguel para o dono da residência, se chama de inquilino, tá bom? Então aí você não vai mais esquecer dessa relação de inquilinismo, que é quando se busca abrigo, moradia, proteção, ok? Um outro exemplo de inquilinismo são as plantas epífitas. Você lembra o que é uma planta epífitas? São aquelas plantas que nascem em cima de outras. Exemplo de orquídeas, vou botar aqui exemplo de bromélias, né? Elas se desenvolvem no tronco de outras árvores, de outras espécies. Porém, ela está buscando ali moradia, né? Porém, ela não está causando nenhum dano àquela espécie. Ok? Também é inquilinismo. Meninos, terceira relação harmônica é mutualismo. Essa relação, a interação precisa ser 100%. Na verdade,
Um não vive sem o outro. No mutualismo, um necessita do outro para continuar vivo, para sobreviver. Um exemplo dessa interação, vou botar aqui, ó, são os links. Você sabe o que são links? São associações de algas e fungos. Um depende do outro para sobreviver. Se um não sobreviver, o outro também não sobreviverá. Essa é o mutualismo. Quarta relação harmônica é o mutualismo facultativo, chamado de protocooperação. Embora nessa relação as duas espécies elas são beneficiadas, porém uma pode simplesmente viver sem a outra. Olha esse exemplo que eu estou botando aqui. O pássaro palito e o jacaré, o crocodilo. O pássaro ele está se alimentando dos restos que ficaram aí nos dentes, né, do jacaré, mas, por outro lado, e o jacaré está sendo beneficiado porque está tendo a sua dentição limpa, olha aí, ganhou dentista, um serviço de dentista grátis, né? Mas se esse pássaro não quiser se alimentar nesse jacaré, ele pode se alimentar em outro local. E se esse pássaro não fizer essa limpeza aí nos dentes, o jacaré também vai sobreviver, não vai morrer por conta disso. Então, embora os dois estejam sendo beneficiados, mas ambos podem viver muito bem sem o outro, ok? Isso aí é o mutualismo facultativo, chamado de protocooperação. Embora os dois sejam beneficiados, um pode muito bem sobreviver sem o outro. Muito bem, vimos aí as relações harmônicas, né? Só recapitulando, a gente viu comensalismo, nós vimos inquilinismo, nós vimos mutualismo e nós vimos protocooperação, não foi? Agora nós vamos para a relação desarmônica. Na relação desarmônica, nós já vimos lá no início que pelo menos uma espécie, ela sofre um prejuízo nessa relação. Vamos para o primeiro exemplo de relação desarmônica, que é o predatismo. Olha aí, no predatismo, mata-se para comer, para se alimentar. No caso de um leão e um veado, um jacaré e um peixe, né? Aquele peixe que o jacaré comeu, o jacaré foi o predador e o peixe foi a presa. O leão foi o predador e o veado foi a presa. Isso é uma relação desarmônica. Só o predador foi o beneficiado. A presa pagou com a sua vida. Esse é uma relação de predatismo, tá ok? O boto cor-de-rosa, ele se alimenta de 4 a 5 quilos de peixe por dia. É muito peixe. Ele é considerado o maior predador das águas do Amazônia, tá? Então aí uma curiosidade para você. Um dos maiores predadores das águas do rio Amazonas, né? É o boto cor-de-rosa, que se alimenta de 4 a 5 quilos de peixe por dia. Tá ok? Então essa aí foi a nossa primeira relação desarmônica. Muito bem, porém nem todas as relações desarmônicas são tão agressivas assim como o predatismo, né? Que uma das vítimas, uma será vítima, um irá morrer. A gente tem o parasitismo. É o tipo da associação de um organismo vive à custa do outro, prejudicando, mas não necessariamente levando à morte. Tá ok? Embora ele tire proveito do outro, pode até trazer um certo prejuízo, mas ele não vai matar. Exemplo, um mosquito que pica um animal, ou mesmo a gente, ele está se alimentando do sangue daquele animal, mas necessariamente ele não vai matar aquele animal, necessariamente nós não vamos morrer por conta que um mosquito nos picou. Tá ok? Um outro exemplo é algumas lombrigas, algumas verminoses que podem habitar no intestino de seres vivos, parasitando um ser vivo. E tomara que eu não esteja falando para ninguém que tem um parasita desse dentro, né?
embora ele vai se alimentar ali, né, vai tirar a parte das vitaminas, das proteínas desse ser onde ele está habitando, necessariamente ele não vai levá-lo à morte, tá bom? Isso é um parasitismo. Assim também como aquele serzinho indesejado que vive na cabeça, acredito que de ninguém aqui nessa turma tem, tô falando do piolho. O piolho é um parasita, embora ele fique ali, cause coceira, né, se alimente de sangue, tal, traz um certo prejuízo, mas necessariamente ele não vai trazer a morte. Ninguém vai morrer porque tem piolho, tá ok? Agora deixa eu falar uma coisinha para você. Há uma diferença nesse parasitismo. Existem aqueles parasitas que são externos, como é o caso do piolho, do carrapato, do mosquito, picou, foi embora. E também tem aqueles internos, como é o caso da lombriga, né? Que eu falei que ele vai se alojar dentro do intestino de um ser vivo. Quando ele é interno, a gente chama de ectoparasita, tá bom? Os parasitas externos, picou, tal, foi embora, a gente é um simples parasita. Aquele que habita no interior, como o caso das lombrigas, das vermes, tá? Então, ele é um ectoparasita. Entendida? Uma outra relação desarmônica recebe o nome de amensalismo. Exemplo desses amensalismos são fungos, sabe por quê? Eles produzem o antibiótico que impede o crescimento de bactérias, tá ok? E o que é um amensalismo? É uma espécie chamada de inibidora que impede que as substâncias cresçam, aumente, se multiplique, reduzindo aquela espécie. É por isso que o antibiótico, né, é um exemplo de amensalismo, porque o antibiótico, a gente já estudou isso, ele impede que as bactérias se proliferem. Então esse aí é o amensalismo, tá ok? A última relação desarmônica que nós vamos ver é o esclavagismo. Sim, tem a ver com isso mesmo que você está pensando aí. É uma relação no qual uma espécie cria, protege a outra, mas para depois escravizá-la. Olha só, dá proteção, protege, mas visando torná-la escravo. Um exemplo disso são as formigas. Elas protegem os pulgões, né, de seus predadores, mas ela os mantém extraindo uma seiva das plantas açucarada da qual ela se alimenta. Olha que espertinha, né? A formiga protege os pulgões, mas porque ela tem o interesse em mantê-lo extraindo uma seiva açucarada das plantas a qual ela se farta, a qual ela gosta muito de se alimentar. Então essa é uma relação desarmônica, o esclavagismo, porque apenas, no caso aí desse exemplo citado, a formiga foi beneficiada. Vocês viram que interessante? Esse assunto vocês precisam ler, vocês vão ver que não é complicado. Você precisa distinguir as relações harmônicas, os tipos de harmônicas e as desarmônicas e os tipos de desarmônica, tá bom? Bom estudo para vocês. Próxima aula a gente vai falar sobre as relações entre seres da mesma espécie, tá? E um ambiente rico, diversificado e adaptações, tá ok? Fiquem aí com as atividades e continue estudando para vocês entenderem esse assunto, tá? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau.